Pronto? Estão me ouvindo? Agora sim. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Sobrou para mim uma parte muito legal desse debate que a gente está falando aqui. Estamos travando aqui porque nós vamos falar do papel das pessoas nessa revitalização. Das pessoas que consomem cultura, das pessoas que curtem a gastronomia, das pessoas que querem os espaços urbanos sendo ocupados para a promoção da cultura, para a promoção da criatividade, da arte na gastronomia também. E para fazer esse próximo painel, eu vou convidar aqui, então, as pessoas que trabalham para que esse espaço aconteça, seja vivo, seja conectado, seja moderno e não desista, e essas pessoas não desistem de continuar investindo nessa região da nossa cidade. Eu vou convidar o Roberto Perrone, que é Country Head da Brookfield. O Fabrício Correia, o Fabrício Cobra, que é o secretário municipal das subprefeituras. A nossa diva Daniela Filomeno, que é apresentadora do CNN Viagem e Gastronomia. E o francês mais brasileiro que pode existir, Olivier Anquier, que é padeiro e empresário. Falei que ia ser boa para a minha parte, né? Vamos lá? Podemos começar? Todos prontos? Perrone, eu vou começar com você, porque nós tratamos sobre investimentos, sobre parcerias, sobre projetos, com o prefeito, o NACA ouvindo agora o poder público nesse setor, mesmo a participação do Rodrigo Duchekov, como essa interação se faz. A Brookfield é uma das empresas com maior investimento privado em infraestrutura e na forma das pessoas e das empresas atuarem em vários países. E aqui no Brasil vocês estão chegando com tudo, estão fazendo muitos investimentos, o que a gente só tem a agradecer. Mas eu queria começar te perguntando sobre investimentos em centros urbanos, quer dizer, o que mudou na sua concepção, assim, como é que você está vendo esse processo desses investimentos agora? Qual é o impacto que vocês esperam desses investimentos na economia? Primeiramente, bom dia a todos. Prazer estar aqui no CNN Talks. Eu queria começar falando que a Brookfield, ela investe em cidades, e especialmente no centro das grandes cidades de São Paulo, como Rio, Rio de Janeiro e São Paulo, desde 1899, quando ela foi fundada aqui, através da Light, a Light que fez toda a iluminação pública do centro de São Paulo, do centro de Janeiro, e também providenciou energia para as cidades. E fomos também quem implementou e operou as linhas de bonde nessa mesma época. De lá para cá muita coisa mudou, mas nós temos no DNA esse investimento em infraestrutura, investimento em cidades, o que é muito importante. O que a gente vê, principalmente quando a gente fala do centro de São Paulo, é que a gente tem que entender como fazer o melhor uso de forma integrada com a questão urbanística e toda a infraestrutura que a gente tem hoje aqui. Então, o centro tem o maior número de linhas de ônibus comparado com qualquer outra região da cidade, tem a conectividade perfeita, tem toda uma infraestrutura de serviços, temos mais de 25 universidades no centro expandido, mais de 25 hospitais no centro expandido, 10% dos leitos de hospitais estão nessa região. E a gente vê muitas pessoas passando pelo centro, são 2 milhões de pessoas que passam pelo centro e pouco mais de 400 mil que moram nessa região. Então, como atrair as pessoas para não só passarem no centro, mas estarem aqui em São Paulo? Nós começamos a pensar nisso já há cerca de 5 anos atrás, em como investir e realmente fazer projetos integrados para atrair esse potencial. Nós decidimos, então, inovar no formato de utilização dos produtos que nós desenvolveríamos. A gente chama de multifamily, que na verdade é o residencial para renda. Em vez de eu estar vendendo os apartamentos que eu estou desenvolvendo aqui no centro, eu estou desenvolvendo e alugando. E inicialmente nós compramos 5 prédios, alguns em construção,
outros já prontos, e passamos a operá-los através da locação. E a locação desses produtos, ela varia no curto prazo, médio ou longo prazo. Então é o que a gente chama aí comumente de short stay, mid stay, long stay. Depende do produto, tem um perfil diferente. E nós conseguimos atingir todas as faixas de renda. A gente atinge aluguéis de R$ 2.500 por mês, onde inclui já condomínio, academia, Wi-Fi, porque a gente não só oferece o empreendimento, a gente oferece serviço. Dos nossos empreendimentos, existe a possibilidade de se alugar decorado, já imobiliado, ou alugar por simplesmente um imóvel do formato mais tradicional. E com isso, a gente percebeu que a demanda vem para produtos de qualidade. Acho que o que faltava realmente para atrair mais gente para o centro eram produtos de qualidade. Com essa qualidade, os nossos empreendimentos estão praticamente todos 90% alugados. E a gente ficou muito feliz porque superou a velocidade de locação do que a gente poderia imaginar. Isso é super interessante porque assim a oferta ela vem quando a demanda vem quando a oferta está bem calibrada, né? Acho que esse é o ponto. Eu vou só pedir para quem estiver no cafezinho, gente, falar um pouquinho mais baixo para não atrapalhar aqui o nosso debate. Secretário, quero lhe ouvir, acho que o Perrone falou uma coisa interessante aqui, que é a coisa da integração. São Paulo é uma cidade gigantesca. Estava ouvindo o secretário Afife Domingos dizer das pessoas terem medo de vir ao centro, né? Tem gente que não tem medo, mas acaba ficando distante, não consegue encontrar uma integração entre o seu bairro e o centro da cidade. E a gente estava falando agora há pouco ali no cafezinho, né, sobre o que garante, acho que essa pergunta já foi feita aqui em outros painéis, que dessa vez o projeto de revitalização vai dar certo. O que mudou na fórmula do investimento e do planejamento urbano que pode garantir mais sucesso para essa vez? Sem dúvida, Thaís. Eu acho que dessa vez a gente tem conquistas concretas que prometem que o centro está mudando. Acho que a gestão atual teve essas inovações legislativas que mudaram muito a questão urbanística. Então, a gente consegue ter, na questão urbanística, soluções inovadoras legislativas que fizeram com que o mercado olhasse para o centro. Então, o Perrone hoje, ele está investindo no centro, coisa que há anos atrás ele tinha uma visão mais para o mercado da Faria Lima, Berrini, Paulista. Então, o mercado imobiliário hoje olha para o centro exatamente por essas conquistas de inovações legislativas que viraram referência no Brasil. Então, a lei do retrofit, a lei da Requalifica Centro, como enfrentar os grandes problemas do centro, são os prédios vazios, ociosos aqui da região, principalmente Sé e República. Então, a lei do retrofit, ela enfrentou e achou uma solução. Você já tem 30 projetos aprovados, a subvenção que o prefeito falou, que é o subsídio até 25%, que colabora com essa requalificação, fazendo com que a gente tenha esse enfrentamento definitivo e concreto. As revisões do plano diretor da lei de uso, que também beneficiam o centro, por ter aqui 9 estações de metrô, 3 terminais de ônibus, corredores de ônibus, ou seja, também impactam e trouxeram, junto com o Pio Central, também mais benefícios, fazendo com que a área ao redor do centro, Vila Buarque, Campos Elíseos, Glicério, sejam hoje alvos de investimentos. Desde 21 são 32 mil unidades licenciadas só nessa região. Vila Buarque viveu um boom, agora o olhar está em Campos Elíseos e provavelmente depois a gente vai completar todo o circuito do centro. Isso tudo vem de fruto de inovações legislativas que o prefeito Ricardo Nunes conduziu junto à Câmara Municipal nesses últimos anos. E um diálogo aberto. Acho que o ambiente favorável jurídico, o ambiente de diálogo com a sociedade e com os empreendedores. Foram 4 anos de mudanças legislativas até a gente conseguir chegar naquilo que o mercado entendia que era possível para que a gente possa enfrentar esses gargalos. Um dos grandes gargalos é exatamente esses prédios ociosos no centro e que a lei do retrofit, a lei do requalifica, junto com as leis urbanísticas, tem enfrentado. E eu acho que falar de futuro, a gente tem que falar de presente. Então, essas conquistas que, nesses últimos 2 anos, essa parceria importante do prefeito Ricardo Nunes com o governador Tarcísio Freitas, elas nos dão um olhar para o futuro com uma perspectiva muito positiva, que já são conquistas concretas que vão deixar frutos para as futuras gerações. Então, nessa questão urbanística, além desses avanços de inovações legislativas,
o alinhamento de gestão importantíssimo, que trouxe resultados efetivos para a questão da segurança. Quando você fala da segurança, as pessoas que não vêm no centro têm essa sensação, e quando elas vêm, elas se espantam com a sensação de segurança que hoje o centro coloca. Fruto do trabalho das duas gestões. Smart Sampa, tecnologia, 3.000 câmeras só na região central. Aumento do efetivo da Polícia Militar através da parceria da delegada, Operação Delegada. Aumento da Guarda Civil. Mudou o ambiente do centro. Zeladoria 24 horas de coleta de lixo. São várias ações que alteraram essa questão. A questão dos grandes projetos que foi aqui citado, que também dão para o setor privado esse ambiente favorável jurídico de segurança. Porque para investir, você precisa ver o setor público apostando também na região central. E isso vem acontecendo. Então, quando o Perrone vem aqui e olha para o centro e também investe no centro, e outras empresas estão olhando, você está tendo agora a procura de prédios aqui no Triângulo, que é onde tem os calçadões, o setor imobiliário olhando. Então, esses grandes projetos, Parque Dom Pedro, a vinda do centro administrativo, Esplanada, a reforma dos calçadões, as ruas temáticas. A gente está aqui do lado do Brás e da 25 de março, são os dois grandes polos comerciais do Brasil, movimentam bilhões por ano. Então, essa integração, essa união, visando nesses planos urbanísticos e trazer 220 mil pessoas para morar na região central, usufruir da melhor infraestrutura de transporte e de deslocamento na cidade, você vai criando um ambiente favorável, melhora na segurança, melhora no ambiente jurídico, segurança jurídica, vinda de novos empreendimentos, abertura de bares, restaurantes, isso tudo, eventos, ativações, está fazendo com que o centro está tracionando e a gente tem uma perspectiva, falando de presente, e vendo o futuro muito promissor do centro. Eu acho que tem um ponto aqui que é bem, de todos os anos que eu acompanho, que é a coisa de atrair as pessoas, não só para usufruírem, mas para morarem aqui, né? É importante estar perto, é importante perceber o centro da cidade como um local habitável e não apenas visitável, nem existe essa palavra, mas habitável e não apenas visitável. Daniela, você viaja ao mundo todo, você testemunha a integração do planejamento urbano, quando ele funciona ou não, do planejamento urbano que pensa na integração da cultura, da arte, da gastronomia, em função do melhor aproveitamento e da ocupação do espaço público. Olhando hoje para o que está acontecendo em São Paulo, qual a esperança que você tem, quer dizer, ouvindo tudo que a gente ouviu aqui, de todos os projetos, da mudança da chave, da mudança da premissa, eu acho que aqui tem um ponto importante, né? Muda a premissa do investimento, da integração. Você tem algum exemplo que você divide com a gente onde isso deu certo e que você enxerga acontecer agora em São Paulo? Primeiro, obrigada, Thaís. Você sabe, eu sou uma entusiasta do centro de São Paulo. Tanto que no começo do nosso programa, acho que quase 5 anos, a gente gravou 2 episódios só do centro. E São Paulo tem essa pluralidade, essa cultura e biodiversidade, principalmente no centro, que te permite vivenciar. Não é só visitar, como mesmo você falou sobre as pessoas quererem cada vez mais morarem aqui. Na parte de turismo, tendo infraestrutura, novos prédios, novas construções, mas o centro de São Paulo tem alma. Essa cultura, essa arte que respira, faz com que tenha um potencial turístico muito grande. E tendo uma infraestrutura, tendo segurança, a gente beneficia muito mais. O melhor caminho hoje, que tem crescido muito, é arte, cultura, gastronomia. E aí você impulsiona o turismo. E isso no centro a gente já tem. Temos os melhores restaurantes do mundo, como o Dona Onça, a Casa do Porco. Nós temos bares, nós temos museus. E quando você proporciona essa vivência, você leva as pessoas para lá e também ajuda a trazer investimentos. A gente tem muito na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, que os centros históricos carregam essa alma, carregam a história, a gente vivencia. E com essa revitalização, a gente... Meatpacking, por exemplo, é um bairro inteiro que foi reformulado, ele quase não tinha utilidade em Nova York, e hoje a gente consegue visitar e transformou. A Estação das Docas, em Belém,
que você revitalizou um espaço inteiro, restaurantes, bares, ações culturais. O centro tem esse caminho. Então, eu não só acho que tem um futuro, mas a gente tem que se convidar e cada vez menos, com segurança e com infraestrutura, a gente visitar. Então, a região portuária do Rio de Janeiro também, outro Sim, exemplo, o Museu né, do Amanhã. que estava completamente abandonado, né, e subiu, e aqui a gente é muito mais bonito que lá, né, sem querer puxar muita brasa para nossa sardinha, já puxando, com todo respeito aos cariocas. Agora, como eu disse, o Olivier é o francês mais brasileiro que eu conheço, não vale porque a gente é amigo há muitos anos, então eu testemunho essa paixão que o Olivier tem, não só pelo Brasil, mas pela cidade de São Paulo, mas especialmente pelo centro de São Paulo. A vida dele está toda aqui, né? Os negócios dele estão todos aqui, e o Olivier nunca desistiu. Em mais de 20 anos, sei lá, mais, né, Olivier? Mais de 20 anos. 20 anos. 20 anos. Você viu tantas dessas iniciativas começarem, estacionarem, avançarem um pouco, depois serem largadas de novo, e você continuou aqui. O que você enxerga aqui que você quer convidar as pessoas a acreditarem? Então, efetivamente, muito obrigado. Primeiro, me sinto muito orgulhoso e grato por esse convite e de estar aqui. E, então, para responder a sua pergunta, Thaís, nesses 20 anos que eu moro e trabalho no centro de São Paulo, já faz 46 anos que eu estou no Brasil, a metade quase no centro de São Paulo, eu vi efetivamente que estou confirmando que o que está acontecendo de 3 anos para cá, em evolução, não aconteceu em 20 anos. É muito impressionante. Começou de uma forma discreta, portanto, muito séria e muito consistente antes das eleições e deu continuação após as eleições. Por isso que, graças a esse alicerce iniciado de 2 anos antes, permitiu que hoje estejamos aqui conversando e conseguindo, até que enfim, eu agradeço, Thaís, poder estar participando de uma divulgação assim para todo o Brasil, de um olhar, de uma realidade positiva do centro. É inegável. Agora, o que fez isso, antes de tudo, é a parte da segurança, que nós fomos completamente infectados pelo medo, né, que foi injetado na população. Hoje está se diluindo como a água dilua o vinho, diluído, e concretamente mudou completamente o centro. Eu vou falar do meu bairro, do meu quadrilátero, né, como se fala, que é a Praça da República, mas que também o Triângulo, que é o Centro Velho e o Centro Novo, mudou completamente o trânsito das pessoas. Hoje as pessoas vão para o centro e eu fico muito grato que isso também é devido à credibilidade que as pessoas tiveram numa tentativa que é minha retribuição que eu estou dando e darei ao centro, a São Paulo, que me deu tudo. É o meu legado. Que bom. E o Olivier começou morando aqui, depois com a padaria não, não com a padaria varejo, com a padaria de produção. A Mundo Pão do Olivier. Exato. E acho que muita gente não sabe, o Ster Rooftop era a casa do Olivier, que ele saiu de lá e depois transformou. Então ele já mora... Casei lá. Há muito tempo aqui, né, Olivier? Casou lá com a Adriana, exatamente. Perrone, acho que tem uma cobrança importante aqui do papel do setor privado nessa construção, né? Ele precisa ser longevo, ele precisa ser sustentável, ele precisa não desistir no meio do caminho,
pelas inviabilidades que aparecem, por insegurança e tudo mais, né? Como é que você está vendo esse momento? Quer dizer, tá claro o resultado, o projeto a gente explorou bastante, mas como é que você enxerga a confiança e o papel do setor privado na continuidade do que a gente já está vendo? Eu acho que é muito importante o setor privado entender quais são as iniciativas dos governos para fortalecer os investimentos de recuperação e requalificação das áreas centrais. Por exemplo, o projeto Qualifica Centro foi realmente algo importante na hora de a gente tomar a decisão de fazer os investimentos, mas a gente não fica só focado em incentivos governamentais. A gente procura muito mesmo olhar a demanda e olhar qual é o perfil daquele produto que pode ser desenvolvido. Eu acho que eu tenho 2 exemplos interessantes de 2 projetos do centro de São Paulo que mostram a pujança da região. Nós fizemos um prédio de escritório do mais alto padrão possível na Rua da Consolação, próximo da altura do Mackenzie, que chama Passeio Paulista. Esse prédio ele é gigante, ele tem 48 mil metros quadrados. Quando nós começamos esse investimento, muita gente duvidava do potencial da região. Esse prédio hoje está 92% alugado e os aluguéis estão na faixa de R$ 130 por metro quadrado, mais altos do que os prédios da Berrini e muitos prédios da Marginal Pinheiros. E esse projeto ele foi realmente integrado com a região, não é só o prédio de escritório. Nós fizemos também vários lofts para as pessoas poderem morar no empreendimento. Todo o térreo dele é aberto ao público. Nós temos lá já ainda em desenvolvimento, o prédio foi inaugurado há menos de um ano, mas nós vamos ter 20 lojas, entre lojas de imóveis, serviços diversos como cabeleireiro e vários restaurantes em que o público vai poder frequentar, o público da região. Inclusive tem uma saída para a Rua Bela Sintra atrás, então a pessoa pode cruzar e passar pelo público. Então é um empreendimento que está se integrando com a região. E eu acho que isso também ajuda muito no sucesso desse produto. E um outro exemplo que é icônico aqui para nós é o edifício Renata. É um edifício com uma fachada muito especial, que foi tombado. E nós fizemos a aquisição desse prédio e cada vez mais a gente tem tido mais orgulho dele. Nós fizemos recentemente uma reforma dos restaurantes no térreo, integramos com uma livraria, que é a livraria Gato Sem Rabo, que é focada em autoras mulheres. Tem sido um sucesso muito interessante e o uso do prédio é totalmente diversificado do que a gente imaginava. Eu não tenho só gente lá morando, eu tenho eventos de marcas de grifes estrangeiras de alta costura na cobertura do prédio. Eu tenho lá uma pop store, por exemplo, a Mizuno montou uma pop store lá, foi um sucesso, vendeu super bem os produtos, ficou lá por alguns meses. Nós temos casamentos acontecendo no prédio, nós temos a locação no fim de semana nesse empreendimento, chega a R$3 mil um fim de semana lá. Então, o potencial que a gente vê dos produtos são muito maiores. E sempre pensando nessa integração, lá tem o bar, restaurante e tudo isso fluindo. O fim de semana desse produto, nesse prédio, é mais procurado do que durante a semana. Normalmente, quando a gente faz o curto período de locação, a gente vê mais pessoas vindo durante a semana em São Paulo, nos nossos prédios, porque é a questão do business. Já não, a gente vê muita gente vindo, dentro do que a Daniela falou, visitar São Paulo para estar no centro. O prédio tem a vista para o edifício Itália, para o Copan, então ele realmente atrai porque as pessoas vêm no fim de semana passear pelo centro, vem gente do Brasil inteiro lá. Cobra, nós estamos falando aqui de grandes projetos, né? Mas a cidade vive do dia a dia dos pequenos projetos. Nós somos um país do pequeno empreendedor. Nós somos um país daquele sujeito que olha um cantinho e fala, olha, eu vou abrir sei lá, uma coisa de empanadas aqui, ou eu vou abrir uma coisinha de artesanatos aqui. Como é que vocês estão agindo hoje para essa integração dos projetos pequenos? Que faz, inclusive, que pode promover, inclusive, a conexão. Alguém que mora num bairro distante, mas que se conecta e percebe o valor do centro e vem fazer o seu negócio aqui. Sem dúvida, Thaís. E aí, indo na linha do Perrone de casos concretos, né? A gente tem aqui, quem frequenta, a gente está todo dia aqui, né? Tinha um empreendedor que vendia brigadeiro aqui na Álvares Penteado. E no decorrer do tempo ele foi crescendo, era um brigadeiro, e hoje ele pegou um imóvel inteiro, ele abriu um café, e hoje, na hora do almoço, ele tem café, brigadeiro, doces, e ocupa já 2 imóveis aqui na Álvares Penteado, bem aqui atrás, aqui no museu. E a gente acompanha o Olivier, né, que recentemente abriu um novo empreendimento, tinha uma perspectiva, e ao abrir a perspectiva praticamente dobrou
de público. Quer dizer, essa demanda ela está concentrada aqui no centro e ela existe. Essas ativações também são importantes para as pessoas poderem vir para o centro. Então, por exemplo, um ativo de São Paulo que é a corrida de rua. Corrida de rua você tem espalhado, mas você tem muito concentrado ali no Ibirapuera, perto da USP, e não tinha tantas corridas em São Paulo no centro. E a gente começou com uma política pública de incentivar, chamamos as 12 empresas que fazem corrida de rua para fazer no centro, e começaram a fazer. E a reação do público que vem correr no centro, ele fica maravilhado de poder correr nas ruas tradicionais, as ruas históricas, e depois poder parar num café, tomar um café. Então, isso é importante, as pessoas começam a redescobrir o centro, pessoas que não tiveram a oportunidade, muitos, por exemplo, eu frequentei muito na infância o centro de São Paulo, meus pais trabalharam, meu pai trabalhou no Banespa, quer dizer, no prédio, minha mãe tinha escritório de advocacia na Benjamin Constant, então eu frequentei muito na infância e depois realmente houve um lapso e as pessoas estão redescobrindo. E é muito fruto desse planejamento, essas ações concretas que a gente está falando sobre o futuro, faz parte de um planejamento. Quando o prefeito fala aqui da responsabilidade fiscal de recurso, a gente não consegue mudar a realidade da segurança sem recurso. Então, o quanto custa uma operação delegada, quanto custa contratar 2.000 novos guardas, faz parte de um planejamento que foi feito por essa gestão. As leis urbanísticas, esse diálogo constante, não é fácil ter diálogo, dá trabalho sentar, ouvir. E o setor privado que está aqui sabe o quanto essa gestão ouviu e tentou alterar as legislações para que a gente pudesse chegar no ponto que hoje os investimentos eles encontram respaldo na legislação. A lei do retrofit, outras cidades, a gente teve um encontro de centros urbanos recentemente em Campinas, Recife, Campinas, Rio de Janeiro, querendo conhecer mais da lei do retrofit. A gente recebe pessoas querendo entender essa lei. O Rio de Janeiro agora lançou o subsídio, que é exatamente uma réplica à subvenção que o prefeito falou, que é o investimento a fundo perdido. É entender os gargalos, analisar, ter planejamento para que a gente possa ter bases concretas para que o centro vá se transformando. E não existe uma fórmula mágica, são ações simultâneas em todas as áreas. E essa parceria com o governo do Estado, o prefeito e o governador juntos, em várias ações para que a gente possa ter essa segurança e o setor privado cada vez mais investindo, e é o que a gente está sentindo. O Olivier mesmo abriu o terceiro empreendimento dele aqui no centro, e tudo a gente vê que são casa cheia, quer dizer, imediatamente você tem uma demanda que atende essa questão. Então, ativações, virada cultural, o carnaval, a parte turística, que todos os equipamentos culturais de São Paulo estão aqui, Teatro Municipal, Pinacoteca, o próprio antigo Banespa, o Martinelli. Então, são os prédios que têm ativação e as pessoas querem estar presentes aqui na região central. Daniela, você vive do turismo, Você ensina a gente, inclusive, a fazer turismo, a como ser um turista que vai aos melhores lugares, não necessariamente aos mais óbvios. E certamente uma cidade como São Paulo tem muitos lugares que não são óbvios, mas que são aquelas coisas imperdíveis. E São Paulo é uma cidade tão grande, que nós somos turistas dentro de São Paulo. A gente faz programa turístico. Olha, esse fim de semana vamos visitar, quase que é uma viagem. Você vem para o centro, você pode passar o dia inteiro aqui. Então, queria te ouvir um pouco sobre o papel desses lugares não óbvios, tanto do ponto de vista da cultura como da arte. O Cobra falou da coisa da comida de rua, quer dizer, onde mais essa atividade não óbvia, mas que promove essa integração, seduz as pessoas para virem cada vez mais, o boca a boca. Olha, eu fui esse fim de semana, vai semana que vem. Onde estão os lugares não óbvios, os roteiros não óbvios que você recomenda? O interessante é que a gastronomia desses lugares pequenos acaba sendo um grande fomentador da inclusão social, porque a gente conecta pequenos produtores, pequenos empreendedores, cozinheiros, e você dá espaço a festivais de gastronomia, feirinhas regionais, essas exposições culturais, artísticas e gastronômicas, numa cidade que é tão grande e tão plural quanto São Paulo. O bonito daqui é que se você vai, daqui no centro, você vai para o Bom Retiro, por exemplo, você faz uma imersão na cultura coreana, com boates durante o dia, karaokês, uma coisa, padarias, que é um mundo à parte.
né? A gente gravou na Liberdade, por exemplo, duas séries sobre a imigração japonesa, e você começa a entender São Paulo dentro de próprio São Paulo. E o centro é muito rico nesse sentido. É uma portinha que vende canelê, é a sorveteria, é você caminhar e você é um bar só de drink, né? O elevado, por exemplo, que só tem vinhos. Esse encontro que a gente vai tendo com a alma. O centro tem a possibilidade. Muita gente reclama da gentrificação, né? Que quando você começa a trazer turista, começa a trazer um movimento, você, obviamente, traz mais investidores e você vai perdendo a alma. Por isso que a gente vê hoje tantos, por exemplo, os protestos nas grandes capitais do mundo, eles não são contra os turistas, mas sim contra esse crescimento desenfreado, não planejado e não sustentável que os grandes centros urbanos estão passando. O centro de São Paulo mantém essa alma. Então, a gente tem um grande potencial aqui de fazer já tem, né, muito, eu já vivo muito aqui em São Paulo. Eu vim para cá, já marquei, já falei, vou para Casa do Porco, direto. Né, e depois saio para tomar um sorvete ali na sorveteria do centro. A gente está aqui, quem vive e começa a aprender até essa vivência no centro, é um caminho sem volta. E isso é muito bonito da nossa cidade, porque você vai aprendendo, você vai vendo lugares novos, e só essa convivência, só você se permitir a viver a alma cultural, artística e gastronômica de um lugar, que você descobre coisas novas. E aí vem para cá e descobre que você não é turista, né? Você é morador de São Paulo e pode aproveitar. Olivier, vou fechar esse painel com você, querendo te ouvir sobre pessoas. Então, imagine 20 anos morando e tendo negócios aqui, restaurante, que é uma lida direta com as pessoas, né? Você lida com gente 24 horas por dia, e você disse, olha, nesses últimos 3 anos eu estou vendo o que eu nunca vi, mas nós tratamos de infraestrutura, tratamos de segurança, tratamos da revitalização, mas o que você tem para dividir conosco sobre as pessoas? Quem são as pessoas que estão vindo para cá? Você percebe que há uma renovação das pessoas vindo para cá e voltando? Então, o centro é um bairro único. O centro é hoje o único bairro de São Paulo aonde você tem uma mistura completa do que representa São Paulo, do que representa o Brasil, do que representa o mundo. Todo mundo está no centro, se cruzando, se trombando. Eu moro no centro de São Paulo porque eu nasci em Paris, eu sou parisense, eu preciso disso. Hoje, o único bairro que tem isso, essa humanidade, esse contato humano, é o centro. O centro é a bola da vez. O centro é o bairro mais seguro de São Paulo. O centro é cultura. O centro é gastronomia. O centro é empresários. O centro é universidades que estão voltando e faculdades voltando para esta região, jovens, empresários, cultura, enfim, tudo que o ser humano precisa, porque o ser humano não é nada sem o outro ser humano. Mas você enxerga o paulistano vindo muito para cá, e frequentando esses lugares, ou, sim, aqui temos todas as culturas, mas do ponto de vista da frequência, de gente que não mora no bairro, de gente que está vindo para cá, nos seus restaurantes, há uma mudança de perfil? Cada dia eu tenho a demonstração viva, porque eu estou presente, todos os meus negócios, fisicamente recebendo as pessoas. Cada dia que eu vejo, percebe que as pessoas saem das suas bolhas para vir, assim, com um pouco daquela pimenta do quem vence o medo, descobrir a magia que é, o magnífico que é o centro. Perrone, para a gente fechar, tem uma necessidade de inovação, de modernização. O prefeito mesmo disse aqui, né, que não adianta só arrancar a pedra portuguesa, fazer um cimento e colocar de novo, né? Precisa ter essa modernização. Como é que a atuação do setor privado, nesses projetos que vocês estão tocando aqui, como é o equilíbrio entre a preservação do patrimônio cultural e a necessidade de modernização, a necessidade de inovação? Vou citar um caso aqui, eu tenho um conhecido que veio morar aqui,
e disse, olha, eu estou no prédio mais automatizado de São Paulo, bem no centro da cidade, que é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, né? A gente tem, que pode ser inclusive um preconceito de achar que num lugar como o centro de São Paulo, você não vai ter um prédio totalmente digitalizado, automatizado e tudo mais, né? Então, como equilibrar esse investimento e o projeto entre a preservação da cultura, do patrimônio e a necessidade de inovação? Essa é uma excelente pergunta e realmente é um desafio. Quando a gente vai analisar um projeto, e no caso, todos esses projetos que eu citei aqui do centro que viraram residenciais, eram escritórios, alguns deles vazios há 6 anos, a gente sempre tem essa preocupação de como integrar a tecnologia sem deteriorar o patrimônio. Nós temos uma preocupação muito forte também com relação ao entorno, qual o impacto que isso vai causar no entorno. Mas a tecnologia tem que estar presente, inclusive nos nossos empreendimentos, a gente está lidando com gente jovem. Quem prefere alugar hoje são os mais jovens, os milênios preferem alugar do que comprar. A gente acredita até que o sucesso que a gente está tendo aqui no centro é em função desse tipo de produto. Muita gente talvez gostaria de morar no centro, mas estaria insegura de investir nesse momento. Então ela vai alugar, vai primeiro entender melhor como é aqui essa convivência, essa vizinhança, para depois estar investindo parte importante do seu patrimônio no local. Mas nós procuramos essa integração, preservar o patrimônio e, ao mesmo tempo, tem muita tecnologia nos prédios. As fechaduras são todas eletrônicas, é tudo com app. Esse pessoal jovem adora isso. A gente tem todo um sistema, alguns prédios com coworking, ele reserva a sala por app, ele entra e sai do empreendimento com app, ele reserva horário na academia com app, no celular dele carrega tudo isso. E não só para a parte que eu vou oferecer para o meu cliente, mas na parte de operação também. As empresas que atuam fazendo a operação para a gente, elas controlam todo o sistema de operação, cada colaborador vai visitar cada empreendimento, cada apartamento para fazer uma arrumação, ou trocar uma manutenção, ou trocar um lençol, através de app. E esse pessoal lida muito bem com isso. A gente ficava até na dúvida, eles vão saber lidar bem com o app, o pessoal que faz, o pessoal mais simples? Não, todos eles realmente sabem lidar muito bem, e às vezes até melhor que a gente. Para resumir, eu diria o seguinte, que quando a gente fala em preservar o patrimônio, não é congelar o passado, é você tornar esse patrimônio integrado de forma inteligente, pensando no presente e no futuro. Claro, é o que a gente vê, inclusive, nos centros culturais do mundo todo, né? A Daniela conhece, a Olivia, então, nem se fala. Olha, eu quero agradecer aqui, adorei o nosso papo, o Roberto Perrone, que é Country Head da Brookfield, o Fabrício Cobra, que é secretário municipal das subprefeituras, a nossa Daniela Filomeno, do Viagem Gastronomia, e o Olivier Anquier, nosso padeiro e empresário francês aqui do nosso país. Obrigada aos 4, até uma próxima. O NACA volta agora para tocar o último painel.